Nessa aula você vai aprender como apagar uma tabela e como alterar as colunas dessa tabela. O primeiro comando que a gente vai ver que ele apaga a tabela é o drop table. Ele é bem simples de ser usado e você pode colocar, o nome da tabela aqui. Então seria drop table contratos, por exemplo. Esse comando deve ser usado com muito cuidado, pois você, além de apagar a tabela, você apaga todos os dados que estão dentro da tabela. Então, se for um banco de dados de produção que tem vários e vários registros, pode ser bem arriscado, pode ser bem perigoso você rodar esse comando no lugar errado. Então, tenha muito cuidado ao usar o drop table. Daqui a pouco a gente vai executar esse comando lá no pgadmin para você ver como ele funciona. Eu vou falar aqui um pouco sobre os outros comandos e depois que a gente ver como é que é o formato desses comandos, a gente vai lá e já executa todos lá. Beleza? Temos aqui o alter table, que serve para alterar uma tabela. Nesse caso aqui, a alteração ele apaga, ele deleta uma coluna. Então é alter table, nome da tabela, drop column e o nome da coluna. Temos também o comando para adicionar uma nova coluna, é o alter table, nome da tabela, add column, de adicionar coluna, o nome da coluna e o tipo dessa coluna nova que você vai incluir. É um dos comandos mais usados aí para enquanto você dá manutenção de sistemas, porque é muito comum você precisar criar novos relatórios, esse tipo de coisa, e ter que adicionar uma nova coluna para guardar novas informações, por exemplo. Temos o alter table e alterar a coluna. No caso, ele vai alterar o tipo da coluna. Então é alter table, É o nome da tabela, alter column, o nome da coluna, type, e o tipo. Então você pode mudar de um tipo para o outro. Por exemplo, uma coluna que tem o tipo inteiro, você pode mudar para o varchar, por exemplo. Dependendo dos dados se essa tabela já tiver algum dado, pode dar algum erro na hora de mudar, Porque não faz sentido eu mudar, por exemplo, de um varchar para um inteiro. Então, esse tipo de alteração provavelmente vai dar um erro lá na hora de executar, tá ok? Se precisar fazer esse tipo de alteração, o que faz mais sentido é você apagar a coluna e criar uma outra, ou só criar uma nova coluna. E o último comando que a gente vai ver nessa aula é o alter table rename column. Então você pode mudar o nome de uma coluna. O uso dele é bem simples também, alter table, nome da tabela, rename column, o nome da coluna atual, o TO, to no caso, e o novo nome da coluna. Agora a gente vai lá para o pgadmin para a gente executar esses comandos e ver como funciona na prática. Na aula anterior a gente criou algumas tabelas. Uma dessas tabelas foi a tabela contratos. Então se eu vier aqui, select asterisco from contratos, vai aparecer aqui. Então quer dizer que essa tabela existe. No caso eu vou apagar essa tabela. Então eu vou usar o comando drop table. Então vamos lá, drop table contratos. Ponto e vírgula, vou executar. Foi executado com sucesso a consulta, a instrução SQL. Se eu vier aqui e der um select novamente, é possível ver que não existe mais a tabela contratos. Então a gente conseguiu usar corretamente aí o comando drop table. E repetindo, é muito importante que você tenha cuidado para usar esse comando. É um comando bem destrutivo aí. Pode dar muito problema se você está executando ele em um sistema em produção, por exemplo, que já tem muitos dados. Tá ok? Então agora a gente vai usar um outro comando aí que é o alter table. Então a gente vai adicionar uma nova coluna na tabela empresas. Então vamos lá. Alter table, dou um enter aqui. Na verdade eu tenho que colocar o nome primeiro, Alter table empresas. Dou um enter aqui, vou adicionar uma nova coluna. Add column. O nome dessa nova coluna vou chamar de logradouro.
e ela vai ser do tipo inteiro. Eu sei que não faz sentido, mas daqui a pouco você vai descobrir por que eu coloquei inteiro aqui. Então, alterar a tabela empresas, adicionando a coluna logradouro com o tipo inteiro. Executando com sucesso. Agora a gente vai de novo verificar se está lá na tabela. Asterisco from empresas. Veja que agora eu tenho uma coluna logradouro do tipo inteiro. Então eu estava lá criando meu sistema tal e eu descobri que eu errei, né? Então o logradouro não é inteiro. Então eu vou fazer o que? Eu vou rodar o comando para mudar o tipo dessa coluna para varchar. Então eu vou usar o comando alter table empresas, vou alterar a coluna, alter column. Qual coluna? Logradouro. Esse comando type, né? Esse é do SQL. E vou falar que é para mudar para o varchar. Varchar de 100. Vou executar aqui. Beleza, com sucesso. Então voltando, vamos ver se mudou mesmo. Select asterisco from empresa. Mudou para varchar de 100. Perfeito. Então eu criei, né, a coluna logrador e agora eu quero excluir. Vamos supor que eu queira excluir a coluna endereço, por exemplo, ou a coluna CNPJ. Então eu posso usar de novo o alter table, só que um pouco diferente. Vai ser o alter table drop de apagar, drop column. Eu vou apagar aqui endereço. Vamos rodar para apagar. Então, no caso aqui, o endereço, quando eu der um select novamente, o endereço não vai poder estar aqui. Ele apareceu um erro aqui, porque eu inverti. Eu coloquei NM, column escreve C-O-L-U-M-N. M-N. Então, vamos rodar de novo. Isso, executado com sucesso. Uma diferença qualquer vai dar erro mesmo. Isso é normal em programação. Select asterisco from empresas. Então o endereço, já que eu apaguei, né, a coluna endereço, o endereço não vai poder aparecer aqui. Não apareceu, beleza, perfeito. Então eu consegui apagar a coluna endereço. Agora vamos supor que meu chefe mudou de ideia e pediu, né, para eu, ao invés de logradouro, ele pediu para eu mudar o nome de logradouro para endereço. Ele estava um pouco indeciso, aí ele resolveu tal. Então, ó, Arley, muda aí de logradouro para endereço o nome da coluna. Então eu vou usar o comando alter table empresas. Alter table empresas. E nesse caso eu vou usar o comando rename, de renomear. Rename column. O nome atual é logradouro. E eu vou mudar TO, então para, né? Endereço. Ponto e vírgula. Vamos rodar de novo. Executado com sucesso. Então agora a nossa tabela tem que ter endereço ao invés de logradouro. Select asterisco from empresas. Perfeito. Então é isso. Essa aula foi bem simples, né, para você aprender a alterar tabelas. Isso é bem útil. E também para apagar usando o drop table. Nos vemos no próximo módulo. Até mais.